Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Chegamos ao penúltimo capítulo desse livro maravilhoso, né? Dessa leitura de sublinhados e comentados, descorridos, né, por mim. E hoje o capítulo 39 diz assim: equilibrando a sua vida, né? Quem não quer ter sua vida equilibrada, bem firmada em Deus, né? Todos nós precisamos estar bem equilibrados, não é verdade? Então vem comigo para mais uma leitura de sublinhados e comentários do livro Uma Vida com Propósito de Rick Warren. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. E em 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 diz: não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio, tá vendo? Não perca, que eu e você não perca o equilíbrio jamais, sabe? E aqui no livro diz assim: bem-aventurados que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. E uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades, que é o tiro, o esgrima, a equitação, a corrida e a natação, né? É muito comum lá nos Estados Unidos esse esporte, né? É um esporte completo, onde você tem que ser bom no tiro, na esgrima, na equitação, na corrida e na natação, veja só. Então, o objetivo do pentatleta, ele é vencer todas as 5 provas. Vê como é difícil, né? Não apenas uma ou duas, mas as 5. Então, sua vida também é um pentátulo, sabe? Com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Veja só, né? E esses propósitos, eles foram praticados pelos primeiros cristãos, lá em Atos 2, né? Quando fala que a vida do Espírito Santo no dia do Pentecoste, né? E a pregação de Pedro depois disso. Você pode depois acompanhar na sua Bíblia, em Atos 2, e também explicados, né, por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17. Mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas duas declarações resumem todo esse livro, sabe? Que é os 5 propósitos de Deus para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida. Então vamos lá ver esses 5 propósitos. O primeiro é: ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus, então o seu propósito é amar a Deus por meio da adoração, sabe? E ame o seu próximo como a si mesmo, é o segundo. Você foi formado para servir, então o seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério, né? E o terceiro é vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão, então seu propósito é compartilhar, né, a mensagem de Deus por meio do evangelismo. E o quarto propósito é batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus, então o seu propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão, sabe? E o quinto e último é ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo, então o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. O nosso propósito é esse, né? Então, ouvinte, um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão, sabe? Então, manter esses 5 propósitos em igualdade não é nada fácil, na verdade. Quem disse que é fácil? Não é. Todos nós tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão, né? E negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e estável, juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, sabe? De modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu progresso em um diário pessoal mesmo, né? E transmitir o que aprendeu a outras pessoas. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Então, se você deseja, sabe, seriamente se manter no caminho certo, você precisará desenvolver esses hábitos, sabe? Então, esses hábitos eu vou falar aqui um por um. Primeiro é converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo mesmo, sabe?
A melhor maneira, sabe, de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. Porque a Bíblia diz, como o ferro, né, torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Precisamos, gente, a gente viu nesse livro, né, que precisamos uns dos outros. Ai daquele que cai e não tem quem o levante, não é verdade? Então você vê mais ou menos essa parte do ferro que afia lá em Provérbios capítulo 27, versículo 17. Aprendemos melhor, sabe, em comunidade. Nossa mente ela fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação, né? Por meio do diálogo. Aí aqui o autor diz, insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de uma vida com propósitos, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo. Perguntem-se, né? E daí? E agora? O que isso significa para mim, para minha família e para a nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso, né? Paulo disse, ponham em prática o que vocês receberam e aprendam, sabe? Deus nos convida a pôr em prática, como fala lá em Filipenses capítulo 4 e 9. É um tempo, sabe, da gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu na vida e que ainda está aprendendo, né? Porque a gente está em constante evolução, constante crescimento, né? Aquele que acha que sabe tudo, na verdade é arrogante, né? E na verdade não sabe é nada, na verdade, porque só quem sabe de tudo é Deus, só quem é perfeito é Deus. Então a gente tem que estar sempre em constante evolução, um coração ensinável para dizer, Senhor, me ajude a amadurecer, me ajude a crescer. E um pequeno grupo de leitura é tão bom, né? Ele proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo, né? E discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Mas lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos e não sozinhos, separados. E a Bíblia fala, né? Encorajem-se uns aos outros e fortaleçam-se uns aos outros, como fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Sabe, incentive-o também a estudar a Bíblia individualmente. Eu registrei como notas no fim do livro mais de 1000 passagens da Bíblia, o autor fala aqui, utilizadas nesse livro para que você possa estudá-las em seu contexto. Aí ele diz, por gentileza, leia aqui um apêndice 1, ele fica explicando. Então, visando manter cada capítulo adequado à leitura diária, tornou-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada, né, por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. Aí ele manda a gente, ele nos incentiva, tá? A não ficar só na leitura desse livro, mas que a gente vá, acompanhe cada versículo que ele cita aqui, que a gente anote, que a gente acompanhe na Bíblia e crie esse hábito mesmo de estar estudando todo dia um capítulo, 2 capítulos, um parágrafo e fique meditando, sabe, sozinho. Se não tiver, se ninguém faça só, mas se tiver um grupinho, um amigo, olha, tu leu hoje o capítulo 1, que legal, aí de repente vocês ficam comentando entre vocês. Isso é tão bom, porque um enriquece o outro, né? Às vezes alguém tem um entendimento diferente do seu, né? Então isso é muito importante, é bom colocar isso em prática, essa dica do autor, né? E um ponto aqui para um novo hábito também é faça um autoexame espiritual periódico. Aí ele diz que a melhor forma de harmonizar os 5 propósitos na nossa vida é por meio da autoavaliação periódica, né? A gente se avaliar. E Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e examinar nossa saúde espiritual. Acompanha aí lá em Lamentações, capítulo 3, o versículo 40. O Senhor nos convida para isso, né? Para nos avaliarmos. Lamentações, capítulo 3, o versículo 40. Deixa eu olhar aqui, tá bom? Eu vou ler para vocês. Diz assim, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Olha aí.
para ver, né, se os nossos caminhos estão dignos, certos, corretos diante de Deus. E a Bíblia diz, né, examine-se para terem certeza de que estão firmes na fé. Não se desvie achando que tudo está garantido. Faça exames regulares, testem vocês mesmos. Se falharem no teste, façam algo a respeito, né, conforme diz lá em 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 5. E para manter, sabe, a nossa saúde física, você precisa ir regularmente ao médico, né? Para a verificação dos sinais vitais, os nossos sintomas, talvez a pressão sanguínea, a temperatura, o peso, né? E assim por diante. Mas para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão, sabe? Jeremias, ele aconselha lá em Lamentações, capítulo 3, o versículo 40, né? Que eu acabei de ler também. Ele aconselha para que a gente observe, né? Vamos observar bem a maneira em que estamos vivendo e reordenar a nossa vida sob a autoridade de Deus. Aí ele fala que o autor, lá na igreja dele, em Salzburg, ele desenvolveu uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. E você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento, que foi o que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 11, que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista de agora. E outro hábito é o anote seu progresso em um diário. É bom ter isso, é bom ter um diário pessoal para que você anote seu dia a dia, que você errou, que você acertou. Como é bom, sabe? E a melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida que você não gostaria de esquecer. E a Bíblia diz, é imprescindível, né, que guardemos em segurança tudo que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Está lá em Hebreus capítulo 2 e 1. É verdade. Podemos nos lembrar do que registramos, né? E escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo na sua vida. Aí ele fala aqui do autor Dawson, que costumava dizer, os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos, né? E a Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual, por exemplo. Lá em Números, capítulo 33, e o versículo 2, o Senhor diz, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles, tá vendo? Veja como é importante, para que a gente não esqueça, né? Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel, né? Como é bom a gente saber dessa história. Se ele fosse preguiçoso, né, seríamos privados das poderosas lições de vida lá do Êxodo. Quanto a gente aprende, né? Então, embora seja improvável que o seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, né? Ele ainda é importante. Aí ele fala aqui que Moisés, né, na Nova Versão Internacional, diz assim, que Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, né? A minha vida é uma jornada. E uma jornada, ela merece um diário. Eu espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável, a exemplo de Davi, né? Registre suas dúvidas, seus temores e lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento e a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas, sabe? Você vê isso lá em Salmos 56 e o verso 8. Sempre que ocorrer problemas, sabe? Lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Se você está passando por uma provação, é Deus te moldando
para os 5 propósitos que ele tem para a tua vida. E os problemas, sabe, eles vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima ainda com os outros e construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar, sabe, um novo testemunho. Todo problema, ele é dirigido por propósitos. E bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista mesmo escreveu, lá em Salmos, 112, o verso 18, ele escreveu assim: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Glória a Deus, Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho, que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. Uau, Outro hábito de vida é transmita aos outros aquilo que você sabe, viu? Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que você já aprendeu. Quem abençoa os outros é abundantemente abençoado. Os que ajudam os outros serão ajudados. Provérbios capítulo 11, versículo 25. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Fique achando que você não está ganhando nada em troca, você está ganhando muito mais lá de Deus, sabe? Talvez a gente não veja os resultados aqui na terra, mas receberemos dele, um abraço, receberemos dele um galardão. E agora sabe que você compreende o propósito de Deus para sua vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser seu mensageiro, como lembra Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 2, a parte B, que ele diz: agora quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. Então Deus conta comigo, Deus conta com você, para sermos esses mensageiros dele, sermos seus discípulos e levar sua palavra adiante, E neste livro, o autor diz que passou a nós, que aprendeu com outras pessoas sobre o propósito da vida. E agora ele está transmitindo para a gente, E agora chegou a minha vez, chegou a sua vez de transmitir esses mesmos conhecimentos. E você e eu provavelmente conhecem centenas de pessoas que não sabem qual o propósito da vida, Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Se você der esse livro para alguém, presenteie, acrescente uma mensagem pessoal na página de dedicatória, compartilhe esses áudios para alguém. Isso vai ajudar tanto, E quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros, E Tiago fala lá na sua carta, no capítulo 4, versículo 17, ele diz: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não faz, está pecando, sabe? Então o conhecimento, ele aumenta a responsabilidade da gente e transmitir esse propósito da vida, porém é mais que uma obrigação, é um dos grandes privilégios da nossa existência, Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. E Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus, Oh, Jesus, nos ajude. E o último propósito, último hábito de vida, tudo é feito para a glória de Deus. Reconheça isso sempre na sua vida. Porque o motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é tudo que será para a glória de Deus e o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, sabe? João, capítulo 17, versículo 4. Então, tudo que a gente fizer, a gente vai estar glorificando a Deus aqui na terra, sabe? Quando Jesus ele orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Qual foi,
Ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que diz nos 20 versículos seguintes de sua oração, né? Lá em João, capítulo 17, versículo 6 ao 26, Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos, que foi a preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer, a amar a Deus, sabe? A adoração, a verdadeira adoração. Ele ensinou a amarem uns aos outros. Isso é uma comunhão, sabe? Ele deu a palavra para que amadurecessem. Isso é discipulado. Ele mostrou como servir, que é o ministério. Todos nós devemos servir, né? E ele enviou-os a pregar o evangelho. Isso é uma missão que nós temos, nos foi ordenada, né? E Jesus mesmo é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou aos outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus, sabe? Uau! Deus hoje, Ele chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Eu e você, viu? É você mesmo que está aí ouvindo. Você pode dizer assim, o que eu posso fazer de bom? Né? Deus quer que apresentamos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão dele, sabe? Ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. E em seguida que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósito, independentemente de sua idade, sabe? O restante de sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Uau! Talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir, né? Que leitura! É como a palavra de Deus diz, né? Ela é como uma espada de 2 gumes que vai além, né? Da divisão da alma. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, né? É isso. Deus nos convida para ter um equilíbrio na nossa vida, né? E viver, de fato, esses 5 propósitos que Ele quer para a nossa vida. Meu Deus! Pega aí o teu caderno, pega aí a tua caneta e anota um tema para reflexão. Bem-aventurados que vivem em harmonia. Olha aí, bem-aventurados que vivem em harmonia. E um versículo para você memorizar está em Efésios capítulo 5, versículo 15, e diga: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios capítulo 5, versículo 15. Vivam com o devido senso de responsabilidade, né? Não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Glória a Deus. E uma pergunta para você e eu meditarmos é: qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Qual das 4 atividades, né, hábitos, vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Eu vou fazer tudo para a glória de Deus, eu vou transmitir aos outros aquilo que eu sei, vou anotar o meu progresso em um diário, né? Vou fazer um autoexame espiritual periódico e vou conversar sobre o assunto com um companheiro espiritual, né? Faça isso. Faça isso tudo que você vai equilibrar a sua vida. Meu Deus, é forte, não é verdade? Me conta, queria te conhecer melhor. Queria saber quais impactos esse livro, esse audiobook causou na sua vida. Quais foram os impactos, o que mais te marcou, o que você mais gostou. Que o Senhor possa ser bem, se você possa ser bem sincero, sabe? Fazer aqui um comentário, escrever, sabe? Deus vai te ouvir quando você se abrir. Porque quando a gente se abre, né, a gente exterioriza, né, o que está no nosso interior, o que precisamos mudar. É bom se abrir.
Se você quiser, faça esse comentário, mas também fique à vontade, não se sinta obrigado para fazer isso. Você pode fazer isso, então, para você mesmo também, pegue uma folha e anote. Eu gostei muito da leitura desse audiobook, porque eu passei a enxergar a minha vida de outra forma, né? Faça aí esse diáriozinho para você mesmo. Então, se você não quiser fazer o comentário aqui, fique à vontade, tá bom? Mas faça. É bom exteriorizar isso. O que está aí nos seus pensamentos, nas suas ideias, na sua alma. É muito bom criar esse hábito. Eu gosto muito de anotar, sabe? Tudo eu anoto. Tem me ajudado muito ao longo da minha vida, da minha jornada. Faça isso, que vai te ajudar bastante, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo, último capítulo, né? Até o próximo áudio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Agora fecha seus olhos. Pai bendito, Deus maravilhoso, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, Deus, pela tua paz que excede todo entendimento, pelo privilégio da vida, por tudo, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, até pelas lutas que a gente passa, que eu passo, que esse ouvinte passa. Porque as nossas lutas, Senhor, servem para que a gente amadureça, te conheça melhor e nos prepare para viver algo extraordinário do Senhor, que é a intimidade, que é a comunhão, que é tudo que o Senhor quer para a nossa vida, né? Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a enxergar o nosso propósito, nos ajude a exalar o teu bom perfume, sabe, Deus? Que o Senhor possa levantar homens, jovens, mulheres, crianças, equilibradas, cheias da presença do Teu Espírito, sabe? Que ame a Ti de todo o coração, de todo o entendimento e ao próximo como a si mesmo. Mesmo sendo difícil às vezes, porque amar alguém que gosta da gente é muito fácil, né? Mas amar alguém que a gente sabe que não gosta, que feriu, que te machucou com palavras, que... enfim... É difícil pôr em prática, mas que o Senhor nos ajude a amar o próximo mais do que a nós mesmos, sabe? E nos ajude a nos amarmos, que também tem pessoas que não se amam, Deus. Que a gente possa nos amar de verdade, porque fomos comprados com um alto preço, preço de sangue. Então temos alto valor, somos amados, sim, por Ti. Então nos ajuda, Deus, para também fazer discípulos, levar a Tua palavra adiante, evangelizar, nos dê estratégias, Senhor, e também nos ajuda a viver em comunhão com a Tua igreja e ensinar, passar adiante a Tua palavra. Precisamos da Tua mão, levanta-nos, Senhor, levanta-nos a viver o extraordinário de Ti. Nos ajuda a viver uma vida equilibrada em Ti. Nos ajuda a viver essa vida com propósito. É o que eu te peço, querido Deus. Abençoe esse ouvinte, essa mulher, esse homem, esse jovem, essa jovem, esse adolescente, talvez até a criança, toda a sua família. Que o Senhor possa trazer a paz que excede todo o entendimento para cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. A você, obrigada. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.